Querer ser mãe. Escolher o momento de ser mãe. Conciliar o trabalho e os estudos com a vida pessoal. Planejar a rotina para dar conta dos desafios da gravidez. Compreender que a maternidade também é ser mulher e uma forma de estar em todos os lugares nos quais ela quer estar. Esses são alguns dos temas da conversa que tivemos com Júlia Marciá, estudante de letras da universidade. Ela nos recebeu no final do ano passado e nos apresentou seu filho Francisco, que na época tinha completado 2 meses de vida. Na atual temporada do Lugar de Mulher, temos apresentado histórias como a de Júlia, que nos ajudam a pensar sobre o tema mulher e maternidade. Então, eu entrei na URGS primeiro em 2008 para o curso de teatro. Me formei em 2012/2 e eu fui morar na França no intuito de ser atriz e estudar lá. E aí eu trabalhei, vivi 2 anos lá, mas não era bem o que eu queria. Parecia que não encaixava assim com o teatro. Para ser atriz, tanto no Brasil quanto no mundo, acho que precisa um pouco mais do que ser atriz. Tu precisa ser produtora, tu precisa ter uma proatividade que eu não tenho muito. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula de francês para não perder o francês e para ter uma fonte de renda. E quando eu comecei a dar aula, deu um clique. E eu pensei, pô, é isso, eu nasci para ser professora. E desde então eu tenho dado aula de francês e aí resolvi voltar para a faculdade e o processo de ingresso de diplomado, ele depende de cada curso. E para letras era um currículo e uma carta de motivação. E quando eu entrei para verificar a lista, não tinha nenhum aprovado para o curso. Ué, como assim? Tinha umas vagas e não tinha ninguém preencheu as vagas? Aí eu entrei em contato e eles me disseram que os professores julgaram que não tinham pessoas para vaga, que tu tem que ter tido um curso prévio com relação com o curso que tu está pretendendo. E que eu poderia entrar com recurso. Aí entrei com recurso e escrevi uma carta dizendo que eu achava que o teatro se relacionava muito bem com a docência, que os professores eram atores e que eu achava que tinha tudo a ver e que eu acho que o Brasil precisa de professores motivados e que eu estava entrando na faculdade para ser professora de escola. Então, como hoje a gente está carente de professores, eu acho que seria um desperdício a gente ter uma vaga na universidade para alguém que quer ser professor e não preencher essa vaga. E aí esse processo foi definido, é assim que eu entrei. Entrei no ingresso de diplomado, entrei na letras, português, francês e licenciatura. Então, eu sempre sonhei em ser mãe. Isso sempre foi claro para mim desde sempre, nunca foi uma coisa assim que eu cogitei. Sempre foi, eu vou ser mãe, eu não sei o que eu vou fazer de trabalho, não sei onde eu vou morar, mas eu vou ser mãe. Eu estava na faculdade, eu sabia que seria um desafio fazer uma faculdade com um bebê, mas eu sei que é possível também, não sou a única que está tentando esse projeto. Engravidei, já estava na faculdade e o semestre voltou presencial na metade da minha gestação. E todo mundo, mas como é que tu vai fazer? Eu disse, eu vou fazer, o que eu der pra fazer, eu vou fazer. E aí, quando ele nasceu, eu entrou em licença maternidade. Então, eu já cheguei no último semestre com uma barriga desse tamanho. Assim, eu disse, professores, vocês entendam que eu vou parir no meio desse semestre, vou fazer o que der pra fazer. E os professores, todos os meus semestres, foram muito queridos, muito acolhedores, muito solidários. Então, eu tenho certeza que daqui pra diante também, com o Francisco, eu tenho certeza que eu vou conseguir concluir a faculdade e levar as coisas no ritmo que a maternidade permitir e vai dar tudo certo. Eu moro em Guaíba, então para frequentar as aulas eu precisava vir de Guaíba e tinha aulas no campus do Vale e no campus Centro. Foi uma ginástica, porque eu tinha que acordar bem cedo, vir para cá, pegava o carro da minha mãe emprestado, ia pro campus do Vale, tinha aula lá, voltava, almoçava, ia pro centro, fazia aula no centro e eu ainda dava aula das 8 às 10 da noite. Às 8 eu subia para uma salinha no 9º andar da educação e dava aula online para a escola para onde eu trabalhava. Saía da faculdade às 10 da noite, pegava o carro e voltava para casa. Grávida, de 7, 8 meses, 9 meses. Mas, infelizmente, eu tive que
parar de frequentar as aulas lá pela 35ª semana de gestação, porque começou a ficar muito pesado isso, né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, eu me senti muito acolhida, tanto pelos professores, quanto pelos funcionários, pelos colegas. Todo mundo foi super gentil, generoso. Os professores, quando tinha que fazer alguma atividade, tinha que se mexer, dizia, se quiser ficar sentada, fica sentada, a gente vai até ti, não tem problema. Se eu precisava faltar também, eu explicava, eles sempre foram super compreensivos. Foi uma experiência muito boa, assim. Pra mim, toda a minha gravidez foi muito amor, assim. Eu me senti muito amada, muito acolhida. Ele nasceu dia 23 de setembro e eu entrei em licença maternidade. Aí eu já não estava frequentando a URGS, já tinha diminuído algumas aulas da escola para onde eu trabalho. E agora eu tô totalmente em licença maternidade. Agora a gente já tá conseguindo entrar numa rotina, então eu já tô conseguindo tomar café, ter horário para dormir, ter horário para acordar. Aos poucos eu tô voltando a dar aula. É muito bom estar voltando isso aos poucos. E agora eu devo voltar plenamente ao trabalho em março e para a URGS no semestre seguinte. Ter um bebê sem rede de apoio deve ser muito difícil. Eu tenho tanto a minha sogra, quanto a minha cunhada, quanto a minha mãe, que são muito presentes, muito disponíveis. O meu marido é um parceirão. Claro, agora eu já tenho 32 anos. Eu acho que eu tive o meu filho no tempo que eu quis e que eu precisei. Se eu tivesse engravidado na primeira faculdade, no primeiro curso, nem sei como seria, porque eu tinha 20 anos. Eu não trabalhava, não me sustentava, então acho que teria sido muito difícil. Tudo pode ser muito pesado, a gestação pode ser pesada, a maternidade pode ser pesada. Eu acho que depende muito da nossa rede de apoio e de como a gente encara as coisas. Eu ouvi muito que a gravidez era muito difícil, que o puerpério era muito difícil, que a amamentação era muito difícil, que era muito sofrido, que a gente não falava como era sofrido. Só que pra mim não foi nada disso sofrido. É difícil? É. É fácil trabalhar, estudar e estar grávida? Não é fácil. Mas também não precisa ser pesado, né? Eu acho que pode ser leve, acho que a gente consegue fazer tudo isso. Mas eu acho que depende de como a gente se posiciona nisso, né? No momento que eu decidi que eu queria trabalhar, eu decidi que eu queria ter filho, eu decidi que eu queria fazer faculdade de novo, foram decisões que eu tive. E que, claro, eu sou muito privilegiada, porque todas as pessoas à minha volta endossam essas decisões e me ajudam para que elas sejam possíveis. Mas no momento que eu decidi elas, eu vou fazer elas acontecerem e sem que seja um sacrifício, porque ninguém tá me obrigando a isso. Eu tô fazendo o que eu quero, eu tô realizando os meus sonhos, né? Então eu acho que é isso, assim, é encarar as coisas com um pouco mais de leveza e peitar os nossos sonhos, né? Gosto de mulher onde ela quiser, onde absolutamente ela quiser. E eu acho que, felizmente, a gente tá chegando lá. Cada vez mais as mulheres estão ganhando seus espaços e estão exatamente onde elas querem.